minha festa de 40 anos, meu irmão esmagou as costelas do meu filho com um taco de beisebol. Parte 5. Reuni todas as provas, relatórios médicos, depoimentos de testemunhas, documentos financeiros, e me preparei para o que seria o confronto mais difícil da minha vida. Mas, pela primeira vez desde a infância, eu não tinha medo de enfrentar minha família. Eu tinha alguém, pelo que valia a pena lutar. Na manhã do confronto, deixei Ethan na casa de James e Lisa. Eles tinham se tornado amigos inestimáveis durante toda essa provação, oferecendo apoio sem julgamentos. A filha deles, Mia, quase da idade de Ethan, havia feito um cartaz enorme de melhoras, assinado por toda a turma da escola. Pode demorar o tempo que precisar, disse Lisa, me dando um abraço rápido. Temos filmes prontos, pipoca feita e o Dr. Garcia já aprovou todas as atividades. Ele vai ficar bem. Cheguei à casa dos meus pais exatamente ao meio-dia, conforme planejado. Os dispositivos de gravação já estavam posicionados, um na sala de estar, onde provavelmente conversaríamos, outro na cozinha e um terceiro no escritório do meu pai, caso a conversa migrasse para lá. Não me orgulhava da artimanha, mas anos de gaslighting e manipulação me ensinaram a me proteger. Minha mãe abriu a porta. A expressão dela oscilava entre hostilidade e uma simpatia artificial. Ande, entre. Seu pai está na sala. Tentou me abraçar, mas passei direto, mantendo distância emocional. Meu pai estava em sua poltrona habitual, óculos apoiados no nariz, jornal nas mãos, uma imagem de normalidade que me pareceu obscena diante das circunstâncias. Ele assentiu friamente quando entrei. Como está o Ethan? Perguntou minha mãe, sentando-se no sofá. Se recuperando, respondi simplesmente. 4 costelas quebradas não cicatrizam da noite para o dia. Bem, crianças se recuperam rápido, disse meu pai, com desdém. Quando você tinha 5 anos, caiu do carvalho do quintal e quebrou o braço. Mal te segurou por uma semana. A comparação entre uma queda acidental e uma agressão deliberada com uma arma era tão absurda que quase ri. Em vez disso, respirei fundo e fui direto ao ponto. A audiência de fiança do Marcos é amanhã. O advogado dele está tentando reduzir as acusações para agressão simples, alegando que foi um acidente e que os ferimentos de Ethan estão sendo exagerados. Observei atentamente as reações deles. O rosto da minha mãe se iluminou de alívio. Que boa notícia! Espero que tudo se resolva logo. Não vai se resolver, respondi friamente. O promotor tem várias testemunhas oculares e laudos médicos comprovando que o Marcos atingiu deliberadamente o Ethan com força suficiente para quebrar 4 costelas e perfurar um pulmão. Isso não foi um toque nem um acidente. Foi uma agressão violenta contra uma criança. O rosto do meu pai se contraiu. Agora escute aqui, começou, em tom severo. Seu irmão cometeu um erro. Grave, sim, mas não merece ter a vida arruinada por isso. Ele tem uma família, um negócio. Um negócio onde ele comete fraude fiscal e assina relatórios ambientais falsos. Interrompi. Sim, a unidade de crimes financeiros já está investigando isso. Estão particularmente interessados nas conexões dele com a Peterson Construction. A cor sumiu do rosto dos dois. A mão da minha mãe foi instintivamente ao pescoço. O que você fez? Sussurrou. Fiz o que vocês deveriam ter feito há décadas, respondi. Estou responsabilizando Marcos pelos próprios atos. Meu pai levantou-se bruscamente. Isso é uma caça às bruxas. Você sempre teve inveja do seu irmão. Sempre tentou fazê-lo parecer ruim só para se sentir melhor. Permaneci calmo, o que só pareceu deixá-lo mais furioso. Isso não é sobre mim, pai. Nem sobre inveja. É sobre um homem adulto que espancou uma criança e não demonstrou nenhum remorso. É sobre décadas de vocês acobertando comportamentos perigosos. E isso acaba agora. Ele disse que estava arrependido. Chorou minha mãe. Não, mãe. Ele não disse. Ele nunca pediu desculpas para mim. Nem pro Ethan. Você disse que ele estava arrependido. Isso é bem diferente. Meu pai começou a andar de um lado para o outro, agitado.
Então o que você quer? Dinheiro? É isso? Diga quanto quer para desistir dessas acusações ridículas. A sugestão foi tão ofensiva que, por um momento, fiquei sem palavras. Quando finalmente consegui falar, minha voz saiu baixa e letal. Eu quero justiça pelo meu filho. Quero que ele saiba que, quando alguém o machuca, mesmo sendo família, existem consequências. Quero que ele aprenda que merece estar seguro e respeitado. Nenhuma quantia de dinheiro pode comprar isso. Você está destruindo essa família. Soluçou minha mãe. Por quê? Por algumas manchas roxas? Aquilo foi o limite. Peguei meu celular e mostrei as fotos dos ferimentos de Ita. Os hematomas roxos e profundos no tronco. As incisões da cirurgia. Os tubos de drenagem. A dor estampada no rosto do meu filho. Isto foi o que Marcos fez ao neto de vocês, disse eu, com a voz trêmula de raiva contida. É isso que vocês estão defendendo. Não são alguns roxos. São ferimentos traumáticos, que exigiram cirurgia e levarão meses para cicatrizar. Ferimentos que poderiam tê-lo matado se a costela quebrada tivesse perfurado o pulmão um pouco mais fundo. Eles ficaram em silêncio, encarando as fotos, finalmente confrontados com a realidade que negavam. Aproveitei aquele instante e deixei tudo claro. Eu não vou retirar as acusações. Vou apoiar o promotor para que ele receba a pena máxima. Vou pedir uma ordem de restrição permanente contra o Marcos, a Ritter e o Tyler. E, se vocês continuarem passando a mão na cabeça dele, essa ordem vai incluir vocês também. Você não pode nos impedir de ver nosso neto. Meu pai protestou, mas sua voz já não tinha firmeza. O tribunal de família decidirá isso. Mas pensem bem, que tipo de avós defendem o homem que mandou o neto pro hospital? Que mensagem isso passa pro Ita? Levantei-me. A escolha é de vocês, apoiar o neto ou continuar acobertando o filho violento. Não dá para fazer os dois. Enquanto eu caminhava até a porta, minha mãe me chamou, a voz quebrada. O Marcos disse que o Ethan provocou o Tyler, que se recusou a compartilhar. Disse que só perdeu a cabeça por um momento. Virei-me e a encarei nos olhos. E você acha que isso justifica o que ele fez? Acha que qualquer provocação de uma criança de 9 anos merece esse tipo de resposta? Ela ficou sem palavras. Foi o que imaginei, respondi baixinho, e saí. As 6 semanas seguintes foram um turbilhão de audiências, consultas médicas e reconstrução de rotina. A fiança de Marcos foi fixada em $500 mil, muito mais do que ele poderia pagar. As provas contra ele eram esmagadoras. E, quando a investigação sobre os crimes financeiros começou a revelar toda a extensão de suas fraudes, o advogado de Marcos tentou negociar um acordo judicial. O promotor, porém, se recusou a ceder nas acusações de agressão. Estamos enviando uma mensagem clara, disse-me Jonathan Rives, após uma audiência particularmente tensa. Abuso infantil não será tolerado, independentemente de laços de sangue. Meus pais compareceram a todas as audiências, sentando-se do lado oposto do tribunal, longe de mim e de Ethan. Pareciam cada vez mais abatidos à medida que as provas se acumulavam. Minha mãe tentou se aproximar de mim uma vez, no corredor, mas a ordem de restrição que eu havia obtido a manteve legalmente distante. Em vez disso, ela me enviou uma carta, uma mistura confusa de emoções. Tristeza pela ruptura familiar, raiva pela minha reação exagerada e uma tímida admissão de que as ações de Marcos haviam sido excessivas. Não era o reconhecimento pleno que eu precisava, mas foi a primeira rachadura na negação dela. Finalmente, chegou o dia da sentença de Marcos. O tribunal estava lotado, não apenas de familiares e amigos, mas também de repórteres. O caso havia ganhado destaque na mídia local como exemplo de violência familiar e resposta judicial firme. Marcos estava sentado à mesa de defesa, vestindo um terno que parecia grande demais para ele depois de 6 semanas na prisão do condado. Não olhou para mim nem uma vez. Ritter estava logo atrás, alternando entre lágrimas e olhares de ódio em minha direção. Ethan havia pedido para falar com o juiz, um pedido que me surpreendeu,
e Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.